Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também livrá-lo-ei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, eu glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém, Jesus. Bom dia, meus irmãos. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E tudo que Deus passar para mim, eu vou falar, porque a obra é dele, o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Meus irmãos, a vida não está sendo fácil para ninguém, mas a gente tem que obedecer quando Deus fala com nós, porque Ele se responsabiliza. Quando Ele dá uma ordem para nós, a gente não pode ter medo de ir aonde Ele mandar e de fazer o que Ele mandar fazer e de falar o que Ele mandar. Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a gente já colocou a mão no arado. E quem colocou a mão no arado não pode mais olhar para trás. E Deus enviou eu aqui para mim falar de Isaías 35. A grandeza e glória do reino do Messias. E também a palavra que o Senhor colocou no meu coração é assim, ó. É o versículo 3. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e rios no ermo. Então, a glória do Senhor, ela quer resplandecer na nossa vida. E para isso, nós temos que fazer a nossa parte. E se Deus falar conosco, nós somos obrigados, porque é uma ordem. A palavra de Deus, ela é um decreto na nossa vida. Muitas vezes, a gente não quer ir falar nada com ninguém, porque quando a gente abre a boca,
o inimigo já se levanta, mas ele levanta para cair. Porque é Deus que vai na nossa frente. O Senhor vai na nossa frente. E os caluniadores, os perseguidores, é com Deus que eles vão acertar. Porque quando alguém está fazendo a obra de Deus e alguém se levantar contra essa pessoa, não é com essa pessoa que a pessoa está brigando. Não é com essa pessoa que a pessoa está achando que está vencendo. Porque essa pessoa está indo fazer a vontade de Deus. Porque lá em Jeremias 1, Deus fala, a palavra do Senhor fala dessa forma, que nós somos que nem uma criança. Mas se o pai der uma ordem para uma criança, o pai se responsabiliza. O nosso pai, ele nos responsabiliza por aquilo que ele nos enviou. Porque ele falou que ele não é homem para que minta e nem que volte atrás do que ele fala. E isso nós temos que crer realmente. E com atitudes e resolver o que ele mandar. Porque o que eu e você tem que fazer, outro não vai fazer. A obediência que eu e você tiver que obedecer é para nós, porque cada um de nós sabemos quando Deus fala com nós. E não adianta ficar com rebeldia, porque o Senhor, Ele é o dono da vida e da morte. Ai daquele que se levantar contra os ungidos de Deus. Não é com o ungido de Deus que ele está se levantando. Ele está se levantando com o próprio Deus. E é Deus que abate as nações. É Deus que resolve os nossos problemas. Mas Deus quer que eu e você obedecemos a voz dele, porque aqui na terra ele vai usar cada um conforme ele chamou, conforme ele instruiu. Eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você faz, mas o Senhor sabe. A obra é dele, o poder é dele, a honra é dele. E todos os teimosos estão na mão dele. Mas quando o Senhor envia nós para falar a palavra, a pessoa não pode nunca mais falar que ela não foi avisada. Ela foi avisada porque a palavra do Senhor fala. Ele manda um profeta, ele manda outro profeta, ele manda outro. Aqueles conforme Deus colocou, com os dons que Deus deu, o Senhor, ele deu ordens. Se o próprio Deus disse até para o mar ficar naquele lugar que ele está, que o mar, as águas, ouve a voz do Senhor, que dirá o homem e a mulher. Deus usou Balaão com a jumenta. Então, não adianta se teimar com a obra do Senhor. Não adianta teimar com o que ele mandou. É um decreto, é uma ordem. Porque não tem como viver sem Deus nesse mundo. Não tem. Não adianta. Não adianta ter teimosia. Não adianta se revoltar contra a obra do Senhor. Ele deu ordem, ele mandou. Ele faz o que ele quer. Vocês viram aquela lama que invadiu aquela cidade? Vocês viram as tempestades? Ele tem todo o poder no céu e na terra.
Vocês viram o que aconteceu com Paulo? Na viagem que Paulo fez? Quando não era um problema, era outro. E Deus, com aquele que ele chamou, com aquele que ele instruiu, é para ir. É o ide do Senhor. E lá em Isaías 6, que o Senhor fala: quem eu enviarei? Quem é que eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Porque nós não sabemos até que dia que nós vamos ficar nessa terra. E todos nós temos um tempo. Tem o tempo de falar, tem o tempo de se calar, tem o tempo de gritar, tem o tempo de se calar. Feliz o homem e a mulher que lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que busca ouvir a voz do Senhor. Feliz do homem e da mulher que na mente dele só está Deus, que se atrai pela obra do Senhor, que se veste com o poder dele. Feliz do coração que anda nos seus caminhos. Feliz do homem e da mulher que deixa a violência, que deixa os vícios, que deixa tudo que é pecado. Porque todo mundo sabe que é pecado. Até as crianças sabem. Se você ensinar uma criança, a criança sabe de tudo. A criança é melhor que nós ainda. Eles entendem tudo de computador, de celular. Eles sabem tudo. Eles são crianças. E nós, que já temos uma certa idade? Por que não ouvir a voz do Senhor? Deus me enviou aqui, como diz a palavra dele, para nos fortalecer, nos orientar e para nós não ser igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa tem o seu DNA e cada um vai responder por aquilo que faz, que pensa, que age. E às vezes a gente prefere se anular, se esconder, como Elias, por causa de Jezabel. Não adianta. Se Deus chamou, Ele vai fazer o que Ele quer, a obra é dele, nós somos dele. Não adianta. Se nós começar a olhar pelo que os outros não têm, nós sabemos que nós temos tudo. Se nós obedecer à voz do Senhor, Ele falou lá no Salmo 81 que Ele abate os nossos inimigos. O poder é dele. Quem somos nós para não obedecer a Ele? Vamos olhar para a nossa vida, para a nossa aparência. Como Deus é lindo. Vamos olhar para a natureza. Como é lindo. Quando você vê uma fruta, como as frutas são lindas. Deus fez tudo é lindo. Por que nós vai ficar buscando coisa feia para a nossa vida? Por que nós vai ficar falando das coisas das trevas,
Se nós somos luz, todo aquele que busca o Senhor, todo aquele que obedece o Senhor, ele tem que estar na luz e ele tem que amar a luz. Até os bichos, eles correm para a luz. Eles não podem ver uma lâmpada acesa que um monte de bicho fica lá. Que dirá nós? Nós somos luz. Por que nós queremos andar nas trevas? As trevas não foi feita para nós. O Senhor já revelou. O Senhor já nos instruiu. Aqui na terra, nós somos a glória de Deus. Nós somos importantes. Por que nós vamos ficar nos desvalorizando se o Senhor nos valoriza? Sempre nos valorizou. O Senhor é perfeito. E não importa o defeito que a pessoa tem. Não importa. Mefibosete, ele tinha defeito. Aconteceu problema com ele. E nem por isso Deus deixou ele para sempre daquela forma que ele estava. De uma forma ou de outra, o Senhor nos resgata. De uma forma ou de outra, o Senhor vai agir. Deus vai usar quem Ele quiser. E vai resolver o problema, porque Ele que resolve os problemas. Mas, tem um mas. Obediência. Constância. Nós não podemos fazer o que nós queremos, porque o corpo, ele só quer dormir. O corpo, ele quer ficar parado. A mente paralisa. Mas é o Senhor que faz tudo se movimentar na hora que Ele quiser. É por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui porque eu quero. Nem no celular eu nunca coloquei foto. Mas eu estou aqui porque o Senhor me mandou. E eu vou ter que ir aonde Ele me mandar. E todos nós vamos ter que se movimentar. Quer ter vitória? Obedeça a Deus. Quer pagar as dívidas? Obedeça a Deus. Quer ser feliz? Obedeça a Deus. Às vezes, o pai, a mãe, reclama dos filhos, mas nós que somos filhos de Deus, se nós não obedecer a Deus, como que os nossos filhos vão obedecer a Deus? Se eles todo dia estão ouvindo nós falar, estão ouvindo o que nós fala, estão vendo o que nós fazemos, as crianças estão de olho nos pais e tudo que está acontecendo em volta. Eles são inteligentes. As crianças do dia de hoje, eles são muito espertos. E eles são lindos. Mas precisa da orientação, tudo dentro da Bíblia. A igreja somos nós. Cada um de nós somos a igreja do Senhor. Cada um de nós tem uma responsabilidade, como pais, como avós, como vizinhos. Porque se a gente vê uma criança fazendo coisa errada, a gente precisa aconselhar. Porque o Senhor nos colocou nessa vida para trazer vida. Porque Deus é a vida. Deus é a esperança. E o nosso coração,
vai se encher de alegria. Porque quem traz alegria é o Senhor. E o Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, Ele já fez tudo que Ele tinha que fazer. Tudo. No começo. Tudo. Desde o animal mais pequenininho até o homem. Tudo em organização. E às vezes a nossa vida fica desorganizada. E não é ter só a palavra de organização. Nós temos que se organizar de verdade. Não é só de conversa fiada. Só de papo, de palavra. Tem que ser palavra cumprida. Tem que se cumprir. Tudo que está aqui dentro dessa Bíblia, dessa palavra do Senhor aqui, ó, tem que sair do papel e tem que se materializar na nossa vida. Porque se a Bíblia não se materializar, as palavras do Senhor não se materializar na nossa vida, que aqui está a vida. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor, Ele mata a nossa sede, mata a nossa fome. Por isso que a palavra dele fala: buscar em primeiro lugar a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor, Ele nos ama de uma tal forma que Ele não deixa nós sozinhos. No meio da tribulação, Ele falou que nós pode fazer festa. Sim. No meio da tribulação, quando nós entendemos a palavra do Senhor, a gente vai viver em festa. O inimigo vai ficar longe. Não tem lugar para inimigo. Quando nós fazemos a vontade dele, do Todo-Poderoso, a grandeza é dele. Tudo de maravilhoso é dele. Só o que é mal é tudo com a desobediência. Quem é que quer um filho desobediente? Quem que gosta de um filho desobediente ou de uma filha? Tudo é muito simples. Nós temos que ser o que nós somos. Se nós tem, nós tem. Se nós não tem, Deus sabe por que nós não tem. Talvez, se Deus não deu aquilo lá para nós, até naquele momento, Ele sabe porque ia fazer mal para nós. E Deus não quer o nosso mal. Deus fez tudo certo. Deus, aqui, ó, aqui dentro da palavra do Senhor, ó, aqui está a vida com a obediência.